23 anos mais ou menos que eu usei droga. Então, assim, nós vamos entrar em vários tópicos de assuntos relacionados ao uso constante de drogas, relacionado aos efeitos que causam depois de tempo usando, tudo relacionado em constância do que o doutor estava falando aqui, coisas assim que ele não relatou devido só a pessoas que fizeram uso, como eu fiz uso contínuo de muitos anos. Então, se eu posso relatar diferenciado do que você pegar um livro e ler ou procurar na internet. Então, são situações totalmente diferentes. O que é uma droga, narcótico? O que é entorpecente? A droga, narcótico e entorpecente são todas coisas criadas, por exemplo, naturais, drogas naturais e drogas químicas que são fabricadas pelo homem. É tudo que é relacionado a nos causar dependência, causar sensações irreais, sentimentos irreais, e que vem nos trazer, talvez, assim, sensações enganosas, muito de prazer, de sentimento, momentos que a gente acha estar fazendo, como o doutor falou antes, sucesso, né? Perde a vergonha, fica desinibido, né? Então são todas drogas relacionadas. Eu comecei a fazer uso de drogas com 13 para 14 anos e usei até 36 para 37 anos. Que drogas que eu usei? Eu comecei novo, mas um pouquinho que eu fui usar droga. É interessante porque tem muitas pessoas que falam, eu uso droga, mas qual que é o motivo que levou o indivíduo a fazer o uso de droga? Por que eu, Lírio, fui usar drogas? Eu, novo, pequeno, eu não conheci meus pais, eu não conheci minha mãe. Então, ainda com 7 para 8 anos, eu fiquei sabendo que a minha mãe havia se suicidado. Então, daí o que aconteceu? Criança, eu fiquei assim, me sentindo mal quando me falaram que a minha mãe havia se suicidado. Então, me criou o quê? Criança, 7 para 8 anos, uma esperança, né? Poxa, mas também começou a nascer dentro de mim um vazio. Com o passar do tempo, quando eu estava em colégio, já estudando, esse vazio foi aumentando porque eu comecei a ser chacota dos amigos, porque eles me viam e me chamavam ou sem pai ou sem mãe. O que acontece com uma pessoa quando ela tem necessidade de algo, que ela sente necessidade de preencher algo dentro dela? Ela vai buscar onde? Vai buscar com alguém. E quando você não tem esse alguém para que você chegue e conversa, que você sente de frente e fala com a pessoa, se abre em determinado assunto, você vai buscar, é natural o caminho. É um caminho que a pessoa normal ela vai buscar, que é na droga. Então ela procura preencher a falta, a necessidade de alguma coisa usando e consumindo droga. Foi o que eu fiz. Na época, em 83, quando eu tinha 13 anos, eu não conhecia maconha, eu ouvia falar, não conhecia cocaína, não conhecia o crack, a merla, a mescla, não sabia o que era mesclado, não fazia ideia do que era LSD, o ácido oxérgico, não fazia ideia. Mas eu sabia que se eu cheirasse cola, eu ia me sentir diferente. Como o doutor falou aqui, você sente um prazer, eu me sentia bem. Então o que acontecia? Eu era motivo de uma chacota, eu chegava em casa, pegava a latinha de cola e ia cheirar debaixo da casa. Perguntas depois, vou dar um tempo para outras perguntas. Eu pegava uma lata de cola e ia cheirar. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, eu começava a comprar bebida, bebia escondido. Mas tudo isso é relacionado aqui, à falta de alguma coisa. A falta que eu sentia de algo. Então criou um vazio dentro de mim, que eu procurei preencher usando droga, bebida. Daí eu fui aprendendo que se eu cheirasse determinado solvente, eu ia ter um efeito diferente. E foi indo. Foi passando o tempo e cada vez eu fui me aprofundando mais. Em 88, quando eu fui para o exército na cidade de Foz do Iguaçu, eu comecei a fumar maconha. Lá também eu vim a ter contato com o lança-perfume. Lá também eu vim ter contato com a cocaína.
Isso com 18 anos. Mas dos 13 aos 18 eu cheirava cola, cheirava gasolina, cheirava acetona, fumava cigarro. Isso dos 13 a 18. Eu sabia que se eu pegasse acetona, colocava no pano, cheirava e ia sentir algo que eu pensava que fazia bem. Depois eu já comecei a fumar maconha, comecei a cheirar cocaína. Em 89 para 90, quando eu saí do exército, eu fiz concurso público na polícia do estado do Paraná e passei. Fui trabalhar no grupo de fronteira, batalhão de fronteira. Ali eu comecei a ter contato constante com cocaína, por apreensões que fazia, por maconhas assim, já não podemos dizer que seja uma maconha hidropônica, já no início da década de 90, que a gente fazia apreensões lá na fronteira, que depois, com o tempo, veio sendo aperfeiçoada pelos traficantes, o qual foi dado o nome de skunk. Depois teve a maconha mentolada, e foi indo, circunstâncias do tempo, foi modificando as drogas. E eu fui acompanhando. Mas à medida do tempo que ia se passando, cada vez eu ia fazendo mais uso. Mais uso. Daí eu aprendi de que se eu misturasse a maconha com o crack, com a cocaína, na época eu não conhecia o crack, não existia aqui no Brasil. Eu misturava, eu sabia que ia ter um outro efeito. Como o doutor falou, os efeitos que nós temos dentro do organismo, eles variam muito de uma pessoa para outra. Por exemplo, se você fumar maconha, você vai dar uma relaxada, mas se você cheirar cocaína, você já vai ficar agitado, o batimento cardíaco ele fica diferenciado. Então vocês têm que imaginar se a pessoa fumar, um mesclado, como se fala, mistura cocaína com a maconha e fuma. Então o teu corpo não sabe o que fazer, se ele fica agitado, se ele para, se você vai dormir ou você vai correr. Então fica aquele problema dentro do nosso sistema nervoso. À medida do tempo, eu fui me afundando mais na droga, eu comecei já a fazer misturas químicas para tentar chegar a satisfazer minha vontade. Foi aumentando a constância de uso de drogas, até que eu comecei, em 2002, eu comecei a tomar medicamentos antidepressivos porque eu comecei a sentir vontade de tirar minha vida. Eu sentia vontade de me matar. Antes disso eu tive inícios, eu não sei, o doutor está aí para tirar uma dúvida, inícios de overdose existe, eu creio que existe porque eu tive 3. Eu digo overdoses interrompidas, porque o sentimento que eu tive após o uso constante de primeira vez de cocaína, de uma noite para um dia cheirando cocaína e bebendo, eu sentia que as minhas pernas elas ficaram pesadas, as minhas mãos enformigaram, eles me puxavam para dentro. Eu sentia atrás da cabeça, enformigava tudo, o coração estava estourando. O que me levou a isso aí? É um sentimento que quem usa cocaína tem e às vezes não sabe. Isso me deu um pânico que eu creio que só dá em quem usa cocaína em uma quantidade grande, porque eu senti necessidade de me esconder, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Então qual que é o mal de quem usa uma quantidade alta? Ele inicia o processo da overdose e ele tenta se esconder para que as pessoas não venham ver que ele esteja passando mal. Constância de uso, misturas de drogas foram fazendo com que eu tivesse essa reação. A segunda vez, o doutor falou que a maconha não mata, eu discordo em pontos, depende da maneira que fuma e com o que fuma ela mata. Eu peguei um extrato de banco que tem produto químico, que eu aprendi isso dentro da cadeia, vocês já vão saber como, o porquê. Eu costumo mostrar fotos das coisas que eu falo aqui, mas como que é uma clínica, e eu também sou ex-dependente, então não convém que seja mostrado fotos, porque isso vai aumentar a vontade, vai dar com que a pessoa vai sentir necessidade de usar. Vamos falar que nem fala na rua, que a gente como policial fala, a pessoa fica fissurada para usar de novo. Imagina se eu começo a mostrar a foto ali da pessoa usando drogas aí. Então tá,
Cheguei ao tempo, trabalhando dentro de cadeia, eu aprendi com os presos de que se eu fumasse a maconha no extrato, eu ia ficar doidão, chapadão. Então eu não experimentei lá, mas eu cheguei em casa e enrolei um baseado, fui fumar com folha de extrato, eu dei duas bolas que fala e caí. Não consegui parar de pé. Eu não estou falando isso para vocês experimentar que se pode matar pelos produtos químicos que tem no extrato de banco, se pode levar à morte. Eu não estudei o porquê, qual produto, eu só sei que faz mal. O que aconteceu em Foz do Iguaçu, muitos anos atrás, foi que menores de rua eles começaram a arrombar porta de banco, de caixa eletrônico, para pegar os papéis do lixo para fumar maconha. Como eu vivia na rua por muito tempo, passei tempos da minha vida na rua, então eu comecei a ter convivência com essas pessoas. Mas o que leva, o que acontece com você que se mete nesse mundo de usar droga? O que aconteceu comigo? Eu perdi bens pessoais, eu perdi a confiança dos meus comandantes, de com quem eu trabalhava, eu perdi amigos mesmo, não aqueles amigos de bebedeira, amigos de festa, eu perdi amizades, eu perdi a confiança do meu filho que hoje mora comigo, ele não pouco falava comigo, pouco estava perto de mim porque ele sentia vergonha, eu concordo com ele, apoio ele nisso, dou razão para ele. Ninguém quer ficar perto de um usuário de droga, ninguém quer ficar perto de uma pessoa que se entrega totalmente para a droga, começa a viver na rua como eu vivi, começa a comer lixo como eu comi, começa a roubar para sustentar o vício como eu fiz. O doutor falou que a pessoa fica de uma maneira direcionada só para o uso de droga. Eu cheguei a ficar 18 para 20 dias dentro de um apartamento em Curitiba só usando droga, fumando maconha, cheirando cocaína, tomando medicamento antidepressivo com bebida, fazia misturas assim que não tem nem... Porque tudo isso eu queria satisfazer ou fazer com que parasse e eu sentia aquela necessidade de algo. Consequência de quê? Consequência da falta. Às vezes vocês são adolescentes, são jovens, vocês têm planos de fazer alguma coisa, mas você não tem alguém que pode chegar, que você pode se abrir, chegar e falar para a pessoa assim: ei, eu quero construir tal coisa, eu tenho necessidade disso, eu estou gostando da menina lá. Você às vezes não tem assim essa liberdade, então isso faz com que você se feche, você busca um traficante para ter confiança no traficante. Você aposta a sua vida no traficante, porque o traficante ele vai te dar algo que vai te satisfazer no momento. Então você passa a confiar no traficante e deixa as pessoas que te querem bem de lado. Isso é o normal de uma pessoa que se entrega ao uso de droga. Mas as consequências desse uso de droga, o que é? Aonde você vai parar? Eu tive 3 internamentos no tempo que eu fiz uso, mas não foi em clínica tipo essa daqui. Isso aqui é um hotel 5 estrelas. Em 2003 eu fui parar dentro de um manicômio, dentro de um hospício. Em 2004 retornei de volta com outro hospício na cidade de Curitiba. Em 2005, dia 1º de setembro de 2005, eu fui laçado pelo pessoal do bombeiro e da Rony de Curitiba. Eu estava na sacada do apartamento que eu morava, no 4º andar, nu, às 7h30 da manhã, em cima da sacada para me jogar. Então eles tiveram que me laçar, me amarrar para levar para o hospício. Fiquei 40 dias lá no hospício. O que tinha dentro desse hospício? Tinha pessoas que pensavam que era carro de Fórmula 1, tinha pessoas que pensavam que era telefone, tinha pessoas que bebiam água de manhã com uns pedacinhos de grama e pensavam que estavam bêbados. Eu fiquei lá dentro. Mais consequências do uso de droga. Fui condenado, fui para dentro de uma penitenciária, puxei cadeia, fiquei preso. Consequência de quê? O uso de droga. Ah não, mas eu uso droga, vou parar dentro do penitenciário? Não. A consequência de você usar e fazer que nem o doutor explicou antes, você usa, depois você não tem condições de manter teu vício, você vai fazer o quê? Vai roubar.
Você vai roubar, você vai começar a roubar as coisas de dentro de casa, vai começar a cometer furto e assim por diante. O que mais aconteceu comigo? 2006 eu cheguei a morar na cidade de Foz do Iguaçu, na rua. Não sei se alguém conhece Foz, tem um bairro próximo a Itaipu. Existia um canil abandonado num terreno com algumas árvores. Eu fiquei ali por mais ou menos 30 dias vivendo como um bicho, sujo, cabeludo, barbudo, comia o que eu achava na rua. Se eu conseguisse furtar alguma coisa, se eu encontrasse um de vocês, jogava por eles, eu tomava. Eu não queria saber o que ia acontecer depois. Via um relógio, alguma coisa, eu pegava e ia trocar por droga. Como o doutor falou, a pessoa pega até ferro elétrico da mãe, quem tem mãe, e vai trocar. Puxa, mas o que te levou? Por quê? Porque meus amigos, né? Vamos falar amigos. Por que eu usei tanta droga assim? Por que eu tentei contra a minha vida? Durante o meu tempo eu descobri que a minha mãe não havia se matado. Eu descobri que quem matou minha mãe foi meu pai. Por que ele matou a minha mãe? Porque ela me vendeu quando eu era pequeno. Ela me vendeu, me trocou por uma carga de madeira. Então eu cresci assim com aquela revolta dentro de mim, com a necessidade de conhecer um pai, saber o que era ter um pai, abraçar um pai. Hoje eu tenho 42 anos, eu nunca abracei meu pai, não sei. Aí eu vinha descobrir em 2008 que o meu pai, que eu tanto sonhava em conhecer, que era ele que havia matado a minha mãe, e mesmo assim eu queria conhecê-lo para dar um abraço, saber o que era ter um pai. E eu descobri que já fazia 4 para 5 anos que eles haviam matado meu pai, uma emboscada, a tiros e a pedrada. Puxa, mas isso aí é tudo relacionado à droga? Essas coisas que eu passei relacionadas à droga qualquer um de vocês, qualquer um de nós que está aqui, se for começar a fazer uso constante, vai chegar ao momento que já perde o autocontrole. O doutor explicou aqui sobre as drogas, algumas coisas diferentes. Quero dizer a vocês assim, hoje eu vou fazer só um comentário de 3 tipos de droga, 3, 4 tipos que são as drogas mais comuns. Quando eu parei de usar droga, em 2007, eu usava cocaína, eu tinha maconha, eu fumava merla, que poucos aqui conhecem. A merla, o que é a merla? Quando a pessoa pega a cocaína, ela ferve para fazer a pedra, só para uma sujeira, um lixo. Então teve um espertinho lá em Brasília, que ele pegou esse lixo um dia e ferveu com cal, com bicarbonato e querosene, e ele fez um outro tipo de pedra. E essa pedra chegou também na minha mão. Se chama merla. É o lixo do lixo do lixo. Qual que é a consequência de fumar merla há muito tempo? A abstinência dela leva a pessoa a cometer suicídio. Usei o que também? Crack. Muitos anos. Fumei crack. Só que não satisfazia. Eu sentava em casa com pedras grandes de crack, fumava até não aguentar mais. Eu tinha uma época que eu tinha acesso a muita droga, muito tóxico. Daí eu comecei a fazer o quê? Tomar remédio controlado, beber bebida alcoólica e fumar. Cigarro de maconha era 15, 20 por dia, fora 2, 3 carteiras de cigarro. Era direto, era constante o uso de droga, constante. Tudo isso era o que? Era vontade de quê? Pra mim, eu não me importava assim, hoje é sábado, amanhã vai ter domingo, eu vou fazer tal coisa. Eu não me importava, eu queria viver só aquele momento. Uma overdose que eu tive, vamos dizer que, não sei de ver overdose, que a overdose já foi, não tem volta, mas o início de uma overdose foi usando o que o doutor falou aqui, que é o energético. Eu tomei uns 2 litros de uísque, tomei uns 15 energéticos mais ou menos numa noite. O que aconteceu? O coração disparou, mesma sensação, mesmo sentimento no meu corpo de que eu tivesse usado cocaína a noite toda. Mas por quê? Porque uma latinha de energético ela tem de 5.000 a 8.000 unidades de cafeína. Isso é relacionado a litros de café. E eu passei a noite bebendo isso aí. Se sentia bem, como o médico falou aqui.
Você se sente bem, você se sente sem vergonha. Vamos usar a palavra, você se sente sem vergonha. Você não tem, você quer chegar numa mulher, você está ali agitado a noite toda, ali, é como se usar o êxtase, parecido, sensações parecidas. Outra droga que vocês também, creio que nessa região não tem conhecimento, que eu usei por muito tempo na fronteira, depois também em Curitiba, é quando você vai numa prensa de prensa maconha, é retirado o material, você faz um rachixe, e nesse rachixe tem um lixo, e esse lixo era colocado dentro de potes, ele fica como um doce de passar no pão. Então esse material chegou na minha mão, que é distribuído na região central do Brasil, e no Rio de Janeiro já tem também. Eu passava esse doce, como se fosse um doce, uma cola, no papel, qualquer papel, para fumar maconha. A reação, a sensação é como umas 100 vezes mais forte que a maconha comum. Eu usei tempos também. Então foi assim, foi sequência de quase que 23 anos usando drogas. O que eu tenho para falar para vocês? Não vale a pena. Não vale a pena de maneira alguma nem experimentar. Se alguém que se diz seu amigo te chamar para experimentar, ele está te levando para um caminho que dificilmente você vai conseguir voltar. Existem 2 lugares para quem usa droga: cadeia, vocês não querem saber como é ficar na cadeia, ou manicômio, como eu fiquei, ou cemitério, ou você se libertar totalmente da droga, que é um caso muito difícil, é entre 1 em 100 mil, 1 em 1 milhão. A abstinência que ele falou, eu estou tempos sem fazer uso. Hoje eu posso manipular a cocaína, eu posso mexer com crack, eu posso pegar droga, eu posso guardar droga, eu não vou sentir vontade de usar. Mas isso aí é uma constância. Você não pode ser incentivado ao uso de algo que você já fez uso. Isso vai fazer com que você volte a usar. A curiosidade, muitas vezes, da nossa vida faz com que a gente erre. E eu paguei muito caro por esses erros. Creio que vocês todos, quando vocês querem fazer algo, tem um projeto, alguma coisa, vocês vão com o pai de vocês, com a mãe de vocês, com amigos de vocês, na qual vocês confiam, e falam. E quando você não tem uma pessoa que você pode chegar e se abrir, poxa, é difícil. Então assim, hoje o que eu queria trazer para vocês era assim uma conscientização de que a droga é um caminho sem volta. A droga é um caminho que vai te levar só a 2 lugares: cadeia ou cemitério. Vamos falar um pouco sobre drogas lícitas e drogas ilícitas. As lícitas que nós temos na nossa mão hoje: cigarro, a bebida, medicamentos. Eu não vou citar nomes de medicamentos, tenho certeza que a maioria tem em casa aqui drogas. Eu aprendi aonde isso? Dentro do hospício. Eu aprendi a manipular medicamentos, a mistura de medicamentos que hoje nós temos em casa, que eles são drogas potentes. Eu aprendi dentro do hospício e dentro da cadeia que alguns tipos de desodorante também são drogas, e muito fortes. Eu cheirava muito lança-perfume lá em Foz, eu fazia uso constante de lança-perfume, eu fazia uso constante, eu usei LSD. E o LSD, ele cola no nosso sistema nervoso, pode passar 50 anos sem usar, você pode voltar a ter o mesmo efeito como se não tivesse acabado de usar. Ele se chama o efeito de flashback. Você vai usar uma vez e você passa anos sem usar nada, você casa, você está com teus filhos, a família está assistindo televisão, de repente você olha para o lado, está passando um elefante dentro da sala, você pensa que está doidão. Não, é o efeito flashback de algo que você usou há muitos anos atrás. Outra coisa, quando a pessoa cheira lança perfume, ela tem um sentimento assim de que como se passasse um jato no ouvido. Aquilo lá dentro da nossa cabeça são, dentro do nosso sistema de veias da cabeça, assim, no cérebro, são situações que elas têm envolvimento de vasos sanguíneos. Então assim, às vezes a pessoa cheira o nosso perfume, ela pega e continua cheirando. O efeito que ele dá é devastador no nosso sistema nervoso.
Então, assim, são consequências ruins do uso de drogas. O que é mais constante e mais fácil o acesso hoje? O crack, a maconha e a bebida. Qual é a relação da bebida com o cigarro? Por exemplo, assim, eu fumo um cigarro e eu não estou bebendo. Mas se eu estou fumando e eu vou para um boteco beber uma cerveja, eu vou beber uma cerveja, vamos supor que eu tenha 20 centímetros de nicotina no meu cérebro, tá? Eu tomei 2, 3 copos de cerveja, eu vou lá urinar. Quando eu vou urinar, a nicotina ela é eliminada do nosso corpo através do álcool, através da urina, ela vai baixando, vai me dar vontade de fumar. A constância de fumar e beber faz com que prejudique a nossa saúde. Então tá, eu tomo um copo de cerveja, acendo um cigarro, a nicotina sobe. Eu bebo a cerveja, vou urinar, a nicotina desce. E vai sendo assim a constância. Então tem ligação entre cigarro, entre bebida e uso. Mas se eu cheiro cocaína todo dia sem usar, eu vou lá beber, a primeira coisa que vai me dar vontade é de cheirar. Eu fumo, vai me dar vontade de fumar. Se eu fumo maconha e fumo cigarro, eu ligo um outro, porque se eu acender um cigarro vai me dar vontade de fumar maconha. É uma constância de ligação de uma droga com a outra. Então tem uma ligação de quem usa. Eu fumava crack, fumava cigarro para guardar a cinza para fumar o crack. Eu fumava um cigarro de maconha, apagava o de maconha e acendia um cigarro. Satisfazia? Não. Daí eu pegava um punhado de comprimido e tomava cachaça em cima. Teve vezes que o meu corpo congelava. Eu ficava deitado lá, não sabia, não tinha noção do tempo. A ligação, como o doutor explicou antes, se você fuma um baseadão assim, você coloca esse copo de água na tua frente, você está com sede, você quer estender a mão para pegar o copo, você fica olhando. Oh, legal, mas e já vai pegar, você olha, com sede, olha, tão bonito o copo ali, quero beber, você perde noção do tempo. A impressão que se passou horas, você pegar o copo e beber. A reação de uma pessoa, de um organismo para o outro é diferente. Às vezes uma pessoa chega, vamos dizer, fuma um baseado, ela tem reação de uma maneira, outro tem que fumar 2, não pela quantidade, mas pelo efeito que faz dentro do corpo. O aumento de uso, como aquela hora o doutor falou, cria um calo. Realmente, se você fazer constância de uso de medicamento, ele não vai mais fazer efeito. Assim é com a droga, cada vez mais e mais. Tá. Eu tô usando crack. Acabou meu crack. Não tenho mais dinheiro. Eu lembro que o William tem uma bicicleta que ele deixa na porta do prédio onde ele mora. Mas eu estou aqui no Rio Tavares. Eu lembro, eu sei que a bicicleta está lá. Automaticamente eu vou lá na casa do William pegar a bicicleta dele para me trocar. Não sei se vocês perceberam. Uma gíria policial, vocês já perceberam que todo usuário de crack é manco, mas nem todo manco é usuário de crack. Por quê? Porque quando você está perdido, está há tempos fazendo uso do crack, você começa a ficar naquela sensação, aquela necessidade de buscar mais. Aí você lembra assim, o doutor Alexandre tem uma muleta, eu vou lá na casa dele furtar a muleta e vou vender para mim ter mais droga. Daí vocês observam que o tênis eu já fumei, estou descalço, começo a andar, começo a rachar o pé, começo a mancar. É o manco, é quem usa o crack continuamente. É algo assim, é um caminho, como falei para vocês, sem volta. Então eu estou aqui no Rio Tavares, eu sei que o meu amigo Elton, que está lá atrás, ele deixa essa câmera em um lugar que eu posso pegar, eu saio daqui a pé e vou lá pegar. E o traficante está lá no centro, eu vou lá no centro e troco. Daí eu venho para o meu lugarzinho usar droga. Eu uso a droga, está passando efeito. Daí eu vejo que o Gabriel, ele deixa os tênis dele na janela, mas ele mora lá nos ingleses. Eu vou atrás. Por quê? Porque eu sinto necessidade. Eu preciso fazer o uso. Então você não mede consequências das coisas. A bebida também.
A bebida, a bebida ela já é algo assim tão fácil para a gente conseguir, é só ir no mercado, no posto de combustível tem amostra de bebida, mercado, lojas, é muito fácil. Então a pessoa, quando ela entra por um caminho, ela vai começando a querer buscar mais, a querer fazer uso de mais coisas, até que chega a um ponto como eu cheguei. Viver na rua, perder o que tinha, parada de cadeia, comer lixo, viver sujo, sendo olhado e considerado pelas pessoas lá fora assim como um lixo humano, como uma pessoa sem valor. Ninguém vai dar emprego para quem está fedendo bebida, para quem está cheirando mal. Ninguém vai estender a mão lá fora para quem está daquele jeito, só quando aparecem pessoas como o pastor assim, como o Alexandre, que quer ajudar. Difícil. Só pode falar quem viveu. Só pode falar quem usou. Quem passou pelas situações pode chegar e falar abertamente. Fala assim, não, eu usei. Eu fui um usuário durante todos esses anos. Quando eu faço palestras direcionadas somente ao uso, eu passo muitas fotos e vou comentando droga por droga, mas por que eu não quero fazer isso aí? Porque isso vai estimular. Nós temos amigos aqui que faz poucos dias, às vezes um mês, 2 meses, 3 meses que não usam, e se eu passar fotos, vai estimular, vai dar a vontade deles voltar a usar. Um exemplo, eu entrava na casa do traficante lá em Foz do Iguaçu para pegar cocaína. Quando eu entrava no apartamento dele, ele nem mandava mais, ele nem me mostrava mais. Eu entrava, ia para o banheiro. Eu sentia necessidade de ir no banheiro. É algo que o nosso organismo é um vício, é algo que tem dentro de nós assim, que é uma necessidade tão grande que você tem pessoas que quando vê cocaína começa a soltar os gases. Tem pessoas que olham para a cocaína e começam um atrás do outro. Tem uns que tem que ir no banheiro, tem uns que começam a tremer, de vontade de usar. Outra coisa que o doutor falou, a cocaína que é vendida aqui nas ruas, não só aqui como em capitais e outras cidades do interior, ela tem muita mistura. Eu misturava cocaína. Você coloca talco, coloca soro fisiológico, pó de mármore, o nariz começa a coçar, você tem vontade, parece que tem ferida dentro do nariz, é pó de mármore. Você coloca o soro fisiológico em pó, talco. Se adentrasse e falar sobre o talco com sangue em forma bolas, isso aí pode levar à morte, então é outra situação. Fui com um policial para a cidade de Foz em 2003, 2004. Eu era acostumado a cheirar cocaína lá da fronteira, diferente, cocaína de mais qualidade. Eu era acostumado a fazer aquelas carreiras assim que davam meio metro, para satisfazer a vontade dele. Chegamos na fronteira, peguei cocaína numa boca, ele pegou, estendeu um pouco de cocaína, foi cheirar, cheirou e passou mal, pela pureza. Então é como o doutor falou aqui antes, há diferença. Se espalhar mesmo aqui nas bocas cocaína pura, vai morrer um monte de gente. Isso é uma realidade, porque aqui, ou como em qualquer lugar, as pessoas elas misturam muita porcaria. Você nem sabe o que você está colocando para dentro do teu corpo. Agora vocês imaginem assim como eu estava falando antes. Você pega o lixo da pedra, aquela massa que sobra quando você ferve para fazer pedra, e você mistura querosene, cal, bicarbonato. O que faz dentro do nosso corpo? Porque ali, se você pegar cal na mão, ele come a tua mão. Se você começar a mexer com cal, você fica só com o osso no dedo. Agora, a querosene, isso tudo sendo inalado para dentro do nosso corpo. A maconha, as coisas, os lixos que tem dentro da maconha lá no Paraguai, quando eles prensam, eu fui em plantação de maconha, eu ajudei a prensar maconha, eu ajudei a fazer a mistura lá para prensar maconha, eu fiz rachixe, eu ajudava a fabricar cocaína, eu mexia, eu me envolvi totalmente com a droga. Então assim, se eu fosse por um lado, por um outro caminho hoje, por um caminho diferente de querer ajudar as pessoas, eu iria ser um fabricante de droga, que eu sou um químico sem estudo ambulante, porque assim eu sei eu não sei o nome o nome científico das coisas, mas eu sei fazer as misturas. Eu vou numa farmácia, compro algumas coisas, eu vou no mercado, compro outras, faço uns baús de droga em casa.
Eu sei cultivar a maconha, que é a maconha hidropônica, que veio da Holanda, que chegou ao Brasil, conhecida por skunk. Ela é cultivada dentro de canos de PVC, ela é colocada a muda, a água passa por dentro, ela não tem contato com a terra, ela é cultivada em estufas. Mas o que faz isso aí? Faz com que ela tenha uma forma colorida. E o efeito dela no nosso corpo chega a 150 vezes mais forte que a maconha comum. Eu fumei flor de maconha, poucas pessoas têm acesso a isso. Você pegar a flor da maconha, deschavar e fumar. O efeito é devastador no nosso corpo. Então são várias situações. Eu gostaria, assim, por exemplo, se uma hora se tiver a oportunidade de marcar, se pegar somente o pessoal de escola, não sei como é que são, e fazer uma palestra normal, como é feito, se mostrando as fotos para vocês de como que é a reação, de como que é a droga diferenciada. Não é um lugar aqui para fazer isso, porque a gente tem que respeitar quem está querendo sair do caminho que entrou. Já conseguiram, o primeiro passo é querer. O segundo é estar aqui, o terceiro, quando sair daqui, sair liberto, sair livre desses usos de droga. Certinho? Obrigado. O doutor falou a respeito que ele viu na Cracolândia, ali em São Paulo. Eu estive na Cracolândia, eu estive agora em julho no Rio de Janeiro, e eu estive num lugar chamado Jacarezinho, perto de um viaduto. Eu passei para ir lá no morro, vocês vão ver daqui a pouco as fotos. Tinha mais ou menos 400 jovens, adultos e crianças embaixo do viaduto, aonde eles disputavam o lugar com o rato, disputavam o lugar entre si, por causa de um papelão, por causa de um cantinho para fazer o uso da droga. Na Cracolândia nem se fala. Tem pessoas que elas ficam só pelos campos escuros, como zumbis, assim lá no Rio, assim em São Paulo, em vários lugares. É tudo relacionado ao uso constante de droga. Pode passar as fotos ali. Vocês observem uma coisa de como que é isso aí em colégio. Observem como que é a clínica fora daqui, algumas clínicas que eu passei para fazer trabalho, e como que é aqui. Aqui em colégio na Barra da Lagoa. Pode ir mudando. Aí é uma palestra feita em colégio. É uma maneira de orientar para quê? Para que as pessoas que às vezes pensam, eu vou experimentar, vou dar um tapinha para saber como é que é. Não faz isso não. Esse teu tapinha pode te levar para um caminho sem volta. Curiosidade em experimentar, é normal a pessoa ser curiosa, mas é uma curiosidade que vai te levar a lugar nenhum. Não é sempre que você consegue sair. Esse sítio aí em São Paulo, olha como é que é esse sítio. As condições que é lá. Lá tem 30, 40 pessoas internadas. Tudo devido a são pessoas tiradas da rua, da Cracolândia. Aí as condições de lá. Por isso que eu falo que aqui é um hotel 5 estrelas. Esse aqui é no Rio de Janeiro, no Morro do Tanguá. Tem em média de 150 pessoas internadas nesse lugar. Olha as condições que é lá, tudo de chão batido. Ali é cozinha, refeitório, tudo ali. Eles pegam os pratos, vão comer lá fora. São pessoas que viviam na rua e eles tomaram a decisão de quê? De sair do mundo que viviam. Aí tem pessoas da facção, Comando Vermelho, CPC e outros comandos, outras facções que tem no Rio de Janeiro. Então todos ali juntos num objetivo só, que é deixar a droga, que é de sair desse mundo. Aí estava fazendo uma palestra com eles, conversando, aqui na casa, aqui na clínica, aqui com os pais de alguns que estão aqui. O trabalho foi feito faz 2 semanas, 3. Aqui é uma reunião que teve na cozinha, ali no refeitório. Olha a diferença desse refeitório e aquele do Rio de Janeiro. Aí o pessoal servindo, todo mundo com fome, né? Então, vocês verem lá no Rio de Janeiro, 150 pessoas. Aqui o pessoal jogando bola. Lá no Rio de Janeiro, média de 150 homens ali, de várias facções, pessoas que se encontravam na rua, trocavam tiros, se matavam, tudo relacionado aqui ao uso de drogas. Tomaram uma iniciativa de parar e foram para a clínica.
Eu vou parar por aqui por causa da hora e eu quero saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, pode fazer que eu respondo, relacionada à droga, uso. O que te levou a sair da droga? O que me levou a sair da droga? No dia 7 de abril de 2007, num sábado, eu usei droga durante o dia e eu fui parar dentro de uma igreja evangélica. E após o culto que teve, a missionária que estava levando a palavra do Senhor, essa missionária pediu se eu queria mudar a minha vida. E eu fui lá na frente e eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus e eu fui curado e liberto da droga na hora. Glória a Deus. Muitos, entre parênteses, não acreditam, mas eu acredito tanto que eu estou aqui. Amém. Quando fumar uma maconha, a gente vai fumar uma maconha com outro carne que falou, dá vontade de comer, porque eles falaram que a cocaína olha só, a maconha, como foi explicado antes, a maconha quando você fuma, depois de um tempo que você parou de fumar, você sente uma fome imensa que se chama larica, né? Você come o que tiver dentro da geladeira. Tem hora que eu comia, que eu colocava comida na boca, parecia que tinha um buraco e estava jogando lá dentro. Nunca enchia a barriga. Então tudo que eu achava eu misturava numa panela e comia. Agora, se você usa os dois, vai prevalecer por algum instante, por algum momento, inibe o apetite. Mas depois a larica toma conta igual. Então, quando a minha família me vendeu, eu fui adotado, comprado por uma família. Só que essa senhora que me adotou, o esposo dela morreu, eu era bem pequeno no colo. Ela era uma pessoa idosa, ela tinha 70 e poucos anos, então ela não podia me acompanhar em lugar nenhum. Então eu fui criado meio que sozinho com ela. Então